Olá pessoal, tudo bem com vocês? Thales de Andrade. Hoje, 1º de junho de 2020, o mundo e especialmente o Brasil e os Estados Unidos estão a viver um momento de ebulição política muito intensa. Nos Estados Unidos, em virtude da absurda violência policial que culminou na morte de George Floyd, que nada mais simboliza do que o ponto culminante de um racismo estrutural que domina não somente o sistema de justiça americano, mas que também se mostra muito presente no sistema de justiça brasileiro. Em virtude desses fatos e também da guerra ideológica que se faz presente no Brasil, na qual na data de ontem, 31 de maio de 2020, nós tivemos um conflito ali na Avenida Paulista, muitas pessoas se manifestaram nas redes sociais colocando determinados símbolos, este que está aqui no canto inferior da tela, e suas variações, e dizendo que era um antifascista, dizendo que protestava ali contra o fascismo e contra o autoritarismo. Eu sou um antifascista, mas eu lhe faço uma pergunta. Você sabe o que significa este símbolo aqui, que com inúmeras variações está sendo aí colocado? Professores antifascistas, advogados antifascistas, educadores antifascistas. Você sabe o que significa esse símbolo? Não. Será que esse símbolo é realmente antifascista? Será que esse símbolo representa de fato a sua convicção política? Pois então vamos lá rapidinho. Esse símbolo, pessoal, ele surgiu lá na Alemanha como sendo o símbolo da Anti-Fascist Action. Tá aqui embaixo o texto em alemão. O alemão é muito difícil, você pronuncia aí, conforme o seu alemão seja melhor ou pior. Esse símbolo surgiu em 1932 lá na Alemanha como sendo o símbolo da Anti-Fascist Action, um movimento criado pelo KPD, Partido Comunista Alemão, nesse início da década de 30, como uma forma de representar na Alemanha um fronte comunista. Então este grupo fazia parte da chamada Internacional Comunista e, portanto, o objetivo principal dele era disseminar as ideias do comunismo, combater o fascismo, e esse grupo materializava na Alemanha ordens que advinham da União Soviética de Stalin. Inclusive o próprio líder do grupo, Ernst Thälmann, ele tinha uma interlocução direta com Stalin e materializava lá na Alemanha os preceitos advindos do comunismo soviético. O que ocorre? Por que eu estou fazendo esse vídeo para explicar um pouco sobre esse símbolo? Esse símbolo traz uma interpretação dúbia pelo seguinte motivo. O Anti-Fascist Action, ao contrário do que muita gente pensa, quando ele emerge na Alemanha em 1932, o seu alvo principal, o seu opositor principal não era o Partido Nazista. Não. Veja o que eu disse anteriormente. O Anti-Fascist Action surge como sendo o fronte na Alemanha da Internacional Comunista. Logo, o principal adversário deste grupo na Alemanha é o Partido Social Democrata Alemão, chamado de SPD. Então, o inimigo número 1, o alvo número 1 do Anti-Fascist Action lá na Alemanha é o SPD, o Partido Social Democrata Alemão, e não o Partido Nazista. Veja-se que em determinado momento, esse Ernst Thälmann que eu acabei de falar para vocês, em 11 de dezembro de 1931, ele vai dizer que algumas árvores nazistas não podem obscurecer uma floresta social-democrata. Então o principal alvo do Anti-Fascist Action lá na Alemanha, quando ele surgiu, não era o Partido Nazista. Ao contrário, era o Partido Social Democrata Alemão, que era rotulado pelo Partido Comunista Alemão, KPD, e também pelo Partido Comunista Soviético e por Stalin, como sendo sociais fascistas. Então, os fascistas que estão no nome deste grupo Antifa, Anti-Fascist Action, não são os nazistas. Ao contrário, são os sociais-democratas alemães. O grupo, diga-se de passagem, atingiu o seu intento com certo sucesso, já que na lei habilitante de 1933, quando Hitler dissolve lá o Bundestag e o parlamento alemão, quando Hitler dissolve e concede a si próprio plenos poderes, uma das primeiras medidas que ele toma é o banimento do Partido Social Democrata Alemão, que durante a República de Weimar se manifestava como sendo o principal opositor ao Partido Nazista. Então veja, independentemente de questões aqui político-partidárias, esse grupo Anti-Fascist Action, ele surge para combater não os nazistas, mas os principais opositores dos nazistas, que eram os sociais-democratas. E aí veja só, em determinado momento, em determinada passagem, diante até disso que eu acabei de te dizer que o Ernst Thälmann falou, que algumas árvores nazistas não podem obscurecer uma floresta inteira social-democrata,
houve várias confluências de ações entre o partido nazista e esse Antifa, o grupo Antifa Action, né, o Antifascist Action. Houve várias confluências de ações entre eles para atacar o Partido Social Democrata Alemão. Então veja que é nesse contexto que surge esse símbolo, para significar a manifestação do comunismo no fronte alemão que surge este símbolo. Se isso propriamente é, na sua concepção, antifascista, fica a seu cargo decidir. Não estou aqui para criar valores nem projetar as minhas opiniões na cabeça de ninguém. É bem verdade que, como já dizia Nietzsche, não existem fatos, existem somente interpretações. Portanto, a minha interpretação dessa circunstância, ela pode ser, de alguma maneira, alinhada à minha convicção política, e por isso eu te faço essa advertência. Sou um liberal social. Apesar disso, como já dizia Humberto Eco aqui, fazendo uma brincadeira com o Nietzsche, se não existem fatos, só existem interpretações, então o Nietzsche é o quê? Uma interpretação? Então, pessoal, em virtude disso é que eu, acreditando que sim, existem fatos, é necessário que nós façamos esses esclarecimentos, porque eu tenho plena certeza que existem inúmeras pessoas que não coadunam com o modo de agir antifa, mas que ali, porque leem a frase profissionais antifascistas e porque são pessoas antifascistas, assim como eu sou, acabam por utilizar um símbolo que tem um significado um pouco mais controverso do que originalmente a convicção ideológica daquelas pessoas. Então, é por isso que eu termino o vídeo encerrando. Eu sou, sim, um antifascista, sou contrário e avesso a todo tipo de totalitarismo e de autoritarismos, mas eu não posso utilizar o símbolo do Antifa, porque esse símbolo, e em outro vídeo eu complemento, esse símbolo foi usado ao longo do tempo para praticar inúmeros atos de violência. Na verdade, a violência é um modus operandi de atuação desse tipo de movimento, e eu não acredito que você responder com violência necessariamente vai lhe levar a uma situação de constitucionalismo democrático e a observância de direitos humanos. Por isso eu repito, tenham cuidado sempre que forem usar qualquer tipo de símbolo que alguém fizer e colocar para você aí na internet. Este símbolo, ele não tem esse significado de paz, esse significado de defesa da dignidade totalmente como você pode imaginar. Ele é um símbolo que significa uma luta belicosa, uma luta de fato violenta. Se você acha que esse é o caminho para se chegar à democracia, beleza, pode usar o símbolo tranquilamente. Mas se não, se você, como eu, acredita no diálogo, acredita no consenso, acredita nas ações contundentes, mas jamais violentas, então eu acredito que esse símbolo não é adequado para você. Então é isso, rapaziada. Curtam aí a minha página, compartilhem, e eu venho aí posteriormente fazer mais vídeos sobre este tema e sobre outras temáticas especialmente atinentes ao direito constitucional e ao direito criminal. Como eu sempre digo para os meus alunos, a vida não para, o Thales não para.